E o Jornal Futura está de volta. De um lado, uma comunidade quilombola. De outro, produtores rurais descendentes de imigrantes italianos. O foco da disputa, hectares de terras na região norte do Rio Grande do Sul. Há mais de 10 anos, o quilombo da Mormassa, no município de Sertão, reivindica terras que no passado eram da comunidade e hoje pertencem a agricultores. O quilombo foi formado por negros, escravos fugidos das fazendas encharqueadas da região sul do estado por volta do ano de 1780. Na segunda reportagem da série Quilombos da Rede Prosa, a rede de universidades parceiras do sul do Canal Futura, você vai conhecer essa comunidade que se organiza desde 2007 por meio da Associação dos Remanescentes do Quilombo Mormassa. Rede Prosa. Os quilombos surgiram durante o período pré-colonial. Foram construídos por escravos refugiados das terras dos antigos senhores. A lógica do quilombo funciona diferentemente da nossa lógica comercial que nós temos com a terra. Não há uma lógica de comércio e uso dessa terra. O uso da terra quilombola tem sentido de pertencimento. Tem um significado enquanto dimensão coletiva para esses grupos, não enquanto uma dimensão individual de cada um enquanto proprietário daquele espaço, daquele lote. Ele tem sentido enquanto terra de um grupo que consegue se manifestar e consegue, muito mais do que se manifestar, também manter como espaço de resistência. As comunidades quilombolas, como conhecemos hoje, estão bem mais estruturadas e organizadas. No entanto, não deixaram de abrigar famílias remanescentes dos antigos moradores. Nossa equipe foi até o município de Sertão, no norte gaúcho, para conhecer a comunidade quilombola de Mormassa, que leva este nome devido a uma moradora que atuava como curandeira e parteira na região. O local tem mais de 150 anos, terras que ficaram como herança recebida dos antigos patrões. É uma área que, primeiramente, em torno de 1.300 hectares, originalmente que era da comunidade, ou melhor, que era da Mormassa, né, que era remanescente de Quilombo, descendentes dos escravos, que tinham por direito essa terra e que ao longo do tempo foi se perdendo, né? Perda que levou os descendentes ao descontentamento. Desde 2000, as famílias quilombolas pedem a devolução das terras, já que hoje a área do quilombo tem 7 hectares, onde moram 25 famílias. Não é suficiente, nós temos, bem dizer, apertado aqui. Nós tem muitas vezes que sair fora para ir trabalhar, para pegar mais sustento, porque só daqui nós não conseguimos retirar todo o sustento. O alvo central destas discussões nos últimos anos consiste em fazer com que o Estado reconheça ou amplie as terras dos quilombos. Do ponto de vista constitucional, isto é assegurado. O Estado reconheceu o direito, a possibilidade de reconhecimento aos direitos dos quilombos através de um artigo na Constituição que está nas disposições transitórias, que é o artigo 68. O artigo 68, para ser aplicado, ele tem 2 requisitos básicos para que haja esse reconhecimento. Primeiro, que aquelas áreas ocupadas estejam hoje ocupadas por eles, ou seja, os quilombos têm que estar na ocupação direta do imóvel. O segundo requisito que caracterizaria seria exatamente a parte histórica, que aquela terra seja remanescente de comunidades dos quilombos. O reconhecimento é feito por meio de um estudo técnico e de um mapa antropológico. Para os quilombolas, as terras foram perdidas ao longo do tempo de uma forma injusta. Desde 99 que começou esse processo, ainda do governo Fernando Henrique Cardoso, então há de se ressaltar que isso não é de um governo de esquerda ou de direita, esse é um processo natural, uma reivindicação da Fundação Cultural Palmares, dos movimentos negros do Estado, um reconhecimento, de uma legitimidade de uma comunidade que tem direito à sua terra. Mas a quem pertence as terras hoje? Nossa equipe também conversou com os produtores rurais, que para tentar resolver o problema, organizaram uma associação com mais de 30 famílias, que correm o risco de perder as terras. A gente resolveu se organizar porque já com os estudos deles estavam avançados, os processos administrativos deles já estavam andando, a gente se reuniu, vamos tentar defender a nossa parte, porque nossas áreas a gente não tirou de ninguém, essas áreas
foi trabalhada, foi dos nossos pais, e nós também trabalhamos para comprar, né? E as nossas áreas com escritura de 100 anos, né? E eu acho que a gente tem que, pelo menos, lutar e defender o que é nosso, né? A grande maioria está com as propriedades no nome da família há mais de 80 anos. Um dos exemplos é o Roberto. Se é para a gente sair daqui em outro lugar, é complicado porque a gente plantou árvore, fez casa, fez um monte de coisas em cima dessa área, né? Então, eu não sei se eu teria capacidade de sair daqui e começar numa área que não tinha nada em cima e começar a construir tudo de novo em cima, né? Não tanto pelas benfeitorias, pelo valor, mas pelo sentimento que a gente sente de deixar, onde a gente construiu nossos antepassados, meus pais, né? Nos deixaram isso aqui pra gente continuar tocando, né? A gente tem uma história em cima dessa área, né? Que a maioria aqui é tudo pequena agricultura, pequena propriedade de 20, 25 hectares. Nós, na nossa área aqui, nós temos 25 hectares e tem 4 famílias. Tem eu, minha mãe, minha família, minha mãe e meus 2 irmãos ali que são casados, que têm casa ali em 25 hectares. E é sobre o reconhecimento legal das comunidades quilombolas no Brasil que a gente conversa agora com a Neia Daniel, que é representante da Fundação Cultural Palmares, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. E o nosso telefone fica sempre disponível para você participar da nossa conversa. Ligue então, está aí na sua tela, ou então acesse o Twitter, @Canal Futura. Bem-vinda, Neia. A gente sabe que na América Latina, a Colômbia tem os palenques, o Brasil tem os quilombos e ambos os países têm trabalhado no reconhecimento, né, através de políticas públicas dessas comunidades. Mas quando a gente olha esses números, 5.000 comunidades identificadas, 2.274 já certificadas, mas apenas 164 legalmente reconhecidas, a gente se pergunta por quê? Onde é que trava? Isso, são processos diferentes, não é? No caso da Palmares, nós fazemos a certificação e essa certificação se dá através de vários itens que tem que ser observado. A historicidade, essa relação realmente da comunidade com todo fazer, com o modo de pensar, de agir da cultura negra, não é? Os dados culturais dessa comunidade. Isso é a função da Palmares, fazer essa certificação. Após a certificação, então, cabe ao INCRA fazer, manter o título, não é, como comunidade quilombola. Esse processo que é um pouco mais complicado, não é? Uma das coisas que se alega é o número de processos em função do número de funcionários. Isso é uma das razões que é colocada às vezes, né? Eu não posso avaliar friamente. E é uma pena, porque a gente precisa acelerar esse processo, não é? A gente viu na reportagem a disputa de terra nesse país, como é complicada. Não é? E de que forma a Fundação acaba atuando nesses casos semelhantes, onde há agricultores, né, que muitas vezes também adquiriram terras, enfim? Para isso, a Fundação tem uma assessoria jurídica que ela vai avaliar caso por caso. Cada caso é um caso, cada caso tem a sua especificidade. Agora, a gente não pode perder de vista que a Constituição, desde 1988, garante as terras quilombolas para essas comunidades. Bom, dentro da série, não só da série, porque é uma temática recorrente aqui no canal também, a gente sabe que não basta reconhecer, é preciso políticas públicas efetivas para que essa comunidade também possa se desenvolver. E essa certificação que vai possibilitar a ação de políticas públicas nessas comunidades. A gente tem diversos casos, não é, pelo Brasil afora, porque até então, até 1988, basicamente, essas comunidades não existiam, não é, para o poder público como um todo. A partir da Constituição de 1988 é que ela toma realmente, não é, o Brasil passa a olhar com outros olhos os remanescentes de quilombo. De que maneira você acha que a gente tem que aprender a entender o que é uma comunidade quilombola? O que ela representa? Talvez para as pessoas que vivam no meio urbano seja um pouco mais complicado.
E eu até gostaria de solicitar, né, que o povo em geral visite algumas comunidades. É o cheiro, é a forma de olhar o mundo, é uma forma totalmente diferente. E talvez para nós que moramos nos grandes centros urbanos, a gente não consiga, num primeiro momento, entender. Cada comunidade tem a sua especificidade. E de que forma a Fundação acaba lidando com isso? Assim, na prática, realmente frequentando aquele lugar, entendendo a formação do quilombo? Principalmente a formação histórica, não é? Algumas, e uma outra coisa que é interessante a gente levantar, que a noção de quilombo que normalmente nós temos é de um grupo de negros que fugiram das fazendas e formaram num lugar distante essa comunidade. Nem sempre, não é? Isso aconteceu. Existe caso de heranças, de doações. Aqui mesmo no estado do Rio de Janeiro, nós temos o Quilombo de Santana, que fica localizado em Coatis, né? Ali quase divisa com Minas Gerais. E todas as terras do Quilombo de Santana foram feitas por doação. Então, a ex-proprietária, por sinal com o nome de Isabel, Dona Isabel, doa para esses ex-escravos aquelas terras. Não é? É um caso bem específico. Um caso específico. Certo. Outras comunidades não, outras comunidades, por herança, por outras razões, elas foram ficando com a terra. Né, eu vou ter que terminar por aqui, mas obrigada pela sua presença aqui no Jornal Futuro. Eu quero mandar um abraço também para Eroneide de Valparaíso e Goiás e Germano de Pernambuco, que ligaram aí para a nossa produção, elogiando a reportagem da Rede Prosa sobre o Quilombo do Sul. A gente faz agora um rápido intervalo, mas volta com mais Jornal Futuro. Até já. Veja no próximo bloco. Na Batalha do Conhecimento, a integração entre o movimento hip hop e o Museu de Arte do Rio de Janeiro.